Assim como no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 21, Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como que o Pai enviou Jesus? Pobre, na manjedoura, né? A gente vai vendo todo o trajeto de vida. Assim ele está dizendo que nós também seremos enviados. Se eles falassem isso para nós naquela época, nós todos íamos largar do espiritismo e ia seguir os romanos. Hoje a gente, qualquer coisa, a gente larga o trabalho, o cristianismo, né? Imagina naquela época, o homem estava crucificado. Ele ainda fala, antes de morrer, olha, assim como o Pai me enviou, eu enviarei vocês também. Meu Deus do céu! Eu não dou conta de passar por uma necessidade, um problema. Então, olha só. Emmanuel diz assim: todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo, Deus, enviou à terra o embaixador divino, Jesus. Todo cristão sabe. Nós conhecemos a história de Jesus. Fê-lo nascer na manjedoura dela. Ele não nasceu nem numa casa, não foi numa cama, nada. Eu me trabalho construtivo na infância. Trabalhar conferiu-lhe deveres pesados na preparação, no prece e jejum no deserto. E se fosse nós? Deveres pesados. Não é aqueles deveres que você faz quando quer, quando tiver vontade. É deveres pesados, rigorosos. Prece e jejum no deserto. Naquela época era uma coisa bem pesada, porque o jejum, ficar sem comer tudo naquele lugar, vento, poeira, cheio de animais que podiam pegá-lo, inspirou-lhe vida frugal e simples. Veja que o ser mais evoluído do nosso planeta é o ser mais simples que nós conhecemos. Não lhe permitiu o estacionamento em alegrias artificiais. Então, hoje nós seríamos assim, viríamos como, meu Deus, que vida que eu tenho social, né? Ele não tinha essa vida, porque ele não poderia ficar parado em alegrias artificiais. Futebol, naquela época não tinha. Jogos, naquela época tinha, sempre teve jogos. Bebidas, festividadezinhas, alegrias artificiais. Toda alegria é artificial. Conduziu ao serviço ativo no bem de todos. Então ele sempre foi conduzido a servir a todos, a se importar com o grupo, a verificar se ele poderia ajudar de alguma forma, de alguma maneira, se todos estavam bem, se eles podiam contribuir de alguma maneira. Ele estava sempre preocupado com o bem de todos. Não de um grupo, de todos que o cercavam, que ele conhecia. Inclinou-lhe o coração para os doentes necessitados. Nessa importância dele com todos, era natural que ele se inclinasse também aos necessitados, aos doentes. Que ele poderia dizer, isso aí é problema do governo. Enviou ao círculo de pecadores contumazes. Pecadores contumazes, aqueles pecadores que repetiam o erro do pecado. Terríveis. Eu diria pedrificados, o seu coração cometendo aquele erro. Nós seríamos, assim, pessoas duras de coração. Induziu a banquetear, agora veja, banquetear com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Banquetear, porque as pessoas de má vida, naquela época,
são os cobradores de impostos, as pessoas mais bem-sucedidas financeiramente. Então, que ostentava banquetes, jantares. E ali Jesus ia naqueles banquetes para ensinar, para estar entre eles, para poder conversar, para pregar, não levantando a mão para falar para todo mundo, para conversar com aqueles que vinham conversar com ele, para estar ali presente e um dia não se, os bem-afortunados dizer: ah, esse aí só veio para os pobres, mas também veio para os ricos. Estava entre nós. Ele convidava, ele ia onde ele era convidado. Um cristão convicto, ele não tem medo de ir a lugar nenhum, nenhuma religião. Onde quer que ele for convidado, ele vai. Mas ele nunca arreda o pé das suas convicções. Pelo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. Olha, há uma coisa muito interessante nisso, porque ele cita que Jesus ensina e pratica o bem, e cita paralítico, cego, leproso, louco, de modo a beneficiá-lo. Ele não deveria dizer Jesus curou? Curou o paralítico, o cego, o leproso, o louco. Por que ele diz que ele não curou? E diz que ele ensinou. Como é que você vai ensinar um louco? Então, ele está bem claro, né, mostrando para nós que Jesus ensinou os que tinham paralisia de espírito, espiritual. O corpo andava, mas o espírito, lembra que nós falamos sobre quem é paralítico de espírito? Os cegos espiritualmente, mas os olhos enxergavam. Os leprosos da alma, mas o corpo não trazia mazela alguma. Os loucos espiritualmente, mas eram normais. Viviam conosco na nossa sociedade. Então, esses, Jesus curou ensinando bem e praticando como exemplo para eles. Assim que eles começaram a caminhar com Jesus, o paralítico já deixou de ser paralítico. Começou a caminhar, começou a segui-lo. O cego, para conseguir caminhar com Jesus, teria que saber em que direção ele vai. Já deixou de ser cego. Já queria saber onde ele vai. Já queria compreender, ver. O leproso já não se preocupou mais se estava leproso ou não, as mazelas do corpo. Ele passou a seguir Jesus. Então, a partir do momento que a gente começa a seguir o Cristo, vamos aprendendo e vamos curando a nossa alma das mazelas da alma, que é a principal. E ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, com o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal como garantia de felicidade, a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Porque Jesus, então, permitiu ser crucificado, morto, chicoteado? Nós dizemos, ele fez isso para nos salvar. Salvar do quê? Tem o que ele te salvou de absolutamente nada. Salvar da ignorância. Da ignorância, se você explica, ensina. Se Chico Xavier, ao invés de psicografar os livros, de Valdo Franco, ao invés de psicografar o livro, morresse, o que teria nos ensinar? Nada. Então, eles teriam que viver. Então, Jesus não morre para nos ensinar. Para ensinar quem está vivo. Depois que eu morro, eu não ensino mais de uma forma tão simples. Então, como? Aqui está dizendo, deu-lhe a morte na cruz entre ladrões, com o abandono dos amigos. Está dizendo, ó, foi abandonado pelos amigos, foi perseguido e desprezado, para que as criaturas, está dizendo, por quê? Para que as criaturas compreendessem o processo de sacrifício pessoal.
ele sacrificou-se como garantia de felicidade. Ele quer dizer o seguinte: se você não sacrificar-se pessoalmente, não garantirá a felicidade. Ou seja, o caminho nosso neste planeta é sacrifício pessoal, ou seja, deixar o eu de lado para entrarmos no nosso. Então, aquele que busca, através da religião, um conforto, ele não fará sacrifício pessoal, porque sacrifício não é conforto. Sacrifício é uma ação difícil. É quando eu renuncio horas de tranquilidade, de paz, de alegria, de ganho, uma série de itens na Terra, que é um conforto, no meu ver, pessoal, para ir de encontro à instrução, ao povo, ao ensino, ao esclarecimento. É quando eu me imolo, é quando eu me incomodo a minha passividade, a minha tranquilidade, a minha preguiça, né? Eu movimento, eu provoco uma ação em benefício de alguém. E isso é medido assim: quanto mais eu sacrifico o meu pessoal, mais eu estou como garantia de felicidade a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Então é quando eu digo assim: eu não quero R$1 milhão, eu quero só o necessário, o resto dou com meus amigos. Eu não quero 1 tonelada de alimento, eu só quero alimentar o meu corpo, o resto divide com meus irmãos. Eu não quero nada além daquilo que eu preciso. Porque o restante é dividido. É um sacrifício pessoal. Aí chega mais ainda esse é a divisão. Agora eu vou entrar no sacrifício mais pessoal. Mais ainda no sacrifício. É quando eu tenho direito. Eu tenho um direito, todos nós temos, o direito de, por exemplo, descansar domingo. Eu tenho direito de descansar domingo, eu trabalhei a semana inteira. Mas aí eu digo, mas eu vou visitar os doentes, os orfanatos, vou ajudar alguém me ligou e está com problema. Então eu estou deixando o meu conforto, o meu momento de tranquilidade, eu estou sacrificando, inclusive, o meu convívio da minha família, né? E estou indo auxiliar um irmão. Então eu estou fazendo sacrifícios pessoais. É quando eu tenho, por garantia e merecimento, mas eu renuncio a desfrutar disso, porque alguém precisa de mim, porque ali eu posso colaborar, porque ali eu posso ser melhor. Isso é o que Jesus fez. Ele renunciou os altiplanos do mundo espiritual. Ele era um espírito já evoluído. Teria que descer até nós, passar por tudo que passou do nosso lado, simplesmente para deixar, olha, eu tinha tudo. Tinha todo o conforto, por merecimento. E deixo para vir ensinar e ter que me submeter a tudo isso que vocês me fizeram a passar. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino. E, nesse padrão, podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades terrestres, certamente ainda não acordou para a verdade. Está adormecido. Encontramos muitos assim, adormecidos. Então, nós seremos enviados
desta maneira por Jesus, para servi-lo. Então, não vamos esperar que a religião vai nos favorecer facilidades terrestres, facilidades materiais. Pelo contrário, provavelmente trocaremos os nossos direitos, os nossos descansos, conhecimento, para servir ao Cristo, aos nossos irmãos. E aí, às vezes, eu paro e penso, assim, algumas pessoas chegam no Espiritismo e perguntam assim, olha, Guto, me disseram que o Espiritismo não proíbe nada. É verdade? É verdade. Bom, então eu já gostei daí. Eu saí dos evangélicos por causa disso. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode... eu não gosto de ninguém mandando em mim. Então eu já vim aqui, pode ser que... Então eu não proíbe nada. Não proíbe nada. Mas fala a verdade e esclarece tudo. Você também está disposto a ouvir isso ou não? Porque não proibir não quer dizer não esclarecer. Esclarecer também não é proibir. Isso é óbvio, né? Tocar nos pontos verdadeiros, não tocar. O que é certo, o que é errado. Ponto final. Então, eu vou numa religião que não fala... vou buscar uma religião que nem falar do errado ele fala. Aí, cada um procura a sua maneira. Daquilo que nem está errado, fala. Né? Mas o Espiritismo não é assim. Ele não é conivente com o erro.